passo desde logo a palavra ao doutor Ofir Cavalcante Júnior, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Excelentíssimo senhor ministro João Orestes Lazen, em sua pessoa e com a sua permissão, cumprimento todos os senhores ministros de ontem e de hoje desta casa que aqui se fazem presentes. Querido amigo, procurador do Trabalho, Luiz Antônio Camargo de Mello, também, com sua permissão, quero cumprimentar todos os procuradores do trabalho aqui presentes. Querida advogada pública, doutora Hélia Maria Petero, que representa nesta solenidade Sua Excelência, o ministro Luiz Inácio Adams. Também cumprimento todos os advogados públicos que militam nas cortes superiores e no Brasil inteiro. Queridas advogadas, queridos advogados, trabalhadores, empresários, jornalistas, servidores, presidentes da AMATRA e a ANPT aqui presentes, senhoras e senhores. Pelas exposições que foram aqui manifestadas, seja do ministro Lazen, seja do procurador Luiz Camargo, verifica-se que o tema que está sendo trazido ao debate público representa um significativo desafio para esta Corte. Capital e trabalho, historicamente, sempre pontuaram, dentro de uma luta de classes preconizada por Marx, que queria um Estado igualitário, sem opressão, cuja utopia caiu junto com o Muro de Berlim, dando ensejo a um liberalismo, ou retorno a um liberalismo econômico, que agora uma crise mundial demonstra ser efetivamente algo a se pensar, e justamente por conta disso, nações como o Brasil começam a pontuar de uma forma muito forte no âmbito mundial, no que toca à condução da economia. Esse é o tema que o Tribunal Superior do Trabalho possibilita o debate público para toda a sociedade jurídica, para toda a sociedade das categorias econômicas e profissionais. Quero, em primeiro lugar, louvar a postura do Tribunal Superior do Trabalho. Essa democratização da justiça brasileira nos remete ao conceito, ou ao princípio, de que todo poder emana do povo e, em seu nome, deve ser exercido. Estamos aí num debate público também sobre o fortalecimento da justiça a respeito do seu controle externo através do Conselho Nacional de Justiça. O Tribunal Superior do Trabalho, demonstrando a sua preocupação com a transparência, demonstrando a sua preocupação com a democratização da justiça, já havia, há 2 anos atrás, num processo que eu tive a felicidade de funcionar na Corte Plena, ou no órgão especial, me desculpem, permitido que, pela primeira vez em sua história, se tivesse a presença do amigo da Corte no Tribunal Superior do Trabalho. Foi exatamente no debate a respeito da legitimação da parte para, sem a presença do advogado, postular em grau extraordinário aqui no Tribunal Superior do Trabalho. Isso deve ser louvado, incentivado, estimulado, para que muito mais aconteça situações dessa natureza. Agora, a Corte, de uma forma inovadora, se abre para uma audiência pública, onde vai debater uma questão extremamente tormentosa, uma questão que podem ter certeza os senhores aqui presentes. Tem uma carga muito forte de conceitos ideológicos,
comerciais, econômicos, sociológicos, enfim. É algo que efetivamente coloca o judiciário trabalhista à frente de um debate que, infelizmente, o Congresso Nacional ainda não teve condições de possibilitar à sociedade brasileira. Oxalá essa audiência pública estimule os senhores parlamentares a ter a coragem de enfrentar essa matéria dentro do parlamento, que seria e deveria ser o local adequado. Por outro lado, saudamos o judiciário brasileiro, muito menos o que se possa dizer de um ativismo judicial, mas, sobretudo, por seu compromisso com uma questão candente, uma questão que implica, de um lado, a valorização e a dignidade do trabalho, e, de outro, a produção econômica. Portanto, estamos diante de posições muito claras, ideologicamente falando, economicamente falando, e que vão ter o necessário enfrentamento por parte do Tribunal Superior do Trabalho para, dentro desse mosaico de opiniões que aqui serão coletadas, dentro da interdisciplinaridade que deve, cada vez mais, fomentar os debates jurídicos, se chegar, quem sabe, a um consenso, ou, quem sabe, até a nenhum consenso, porque isso também é democracia. Portanto, esse é o momento de, efetivamente, fazer essa saudação pública à coragem do Tribunal Superior do Trabalho de se lançar numa empreitada dessa magnitude. Uma empreitada difícil, mas que, com a competência dos senhores ministros, das senhoras ministras, teremos, certamente, uma melhor solução dentro de uma razoabilidade que possa atender capital e trabalho. Os aspectos que me parecem fundamentais. E também, ministro, como já lhe havia referido, a saia justa da advocacia é grande nesse momento. E devo reconhecer publicamente isso. Temos colegas advogadas e colegas advogados a defender uma terceirização ilimitada. Temos colegas advogadas e colegas advogados a defender que se mantenha o atual modelo ou que se restrinja ainda mais. Portanto, nesse momento, a ordem não vai tomar o partido de um lado ou de outro, mas apenas destacar alguns aspectos que nos parecem significativos para o debate dessa matéria, dentro da perspectiva da contribuição que deve se dar nesse momento de engrandecimento da justiça brasileira. Pesquisas internacionais indicam que a terceirização aumentou em mais de 40% nas organizações privadas e públicas no mundo inteiro. Hoje, ela representa minoria no mercado. Hoje representa minoria no mercado a empresa de médio ou grande porte que não usa nenhum tipo de terceirização. Mesmo aquelas de pequeno porte o fazem para algum serviço temporário específico. Veja-se o resultado de recente pesquisa realizada pelo Sindprestem, sindicato que representa as empresas prestadoras de serviços a terceiros, que registrou 8,2 milhões de trabalhadores terceirizados, regidos pela consolidação das leis do trabalho e atuando nos mais diversos setores econômicos, públicos e privados do país. O problema, assim posto, é um desafio em nossos tempos. No Congresso Nacional, não podemos dizer que o assunto esteja esquecido, embora engavetado. Cito o projeto de lei 4330, de 2004, do deputado Sandro Mabel, de Goiás. Cito também o projeto 1621, de 2007, do deputado Vicentinho. E ainda o projeto 4302, de 98, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Nele, as opiniões são totalmente divergentes, o que é natural, prevalecendo a vedação, a terceirização no serviço público, a liberação dessa modalidade em qualquer setor da economia e até, como referiu o
procurador Camargo, a quarteirização. Mais uma vez, ressalta-se a importância desta audiência pública, justamente porque decorre da ausência de norma legal, a judicialização do tema, gerando insegurança jurídica em todos os aspectos. Fala-se, não tenho esses números, não tive condições de pesquisar mais aprofundadamente, que são cerca de 5.000 recursos a serem julgados pelo Tribunal Superior do Trabalho, tratando especificamente desta matéria. A insegurança jurídica, meus caros amigos, nesse aspecto, afeta também o trabalhador, que é, afinal, o sujeito de toda essa preocupação. Se, de um lado, a terceirização contribui para reduzir o chamado custo Brasil das empresas, se é essencial para segmentos de alta especialização, se estimula e repõe ao mercado trabalhadores que estariam se encaminhando à aposentação, de outro lado, não pode jamais servir para precarizar o trabalho, para aviltar a dignidade do trabalhador, nem de suporte a uma economia sem nenhum respeito à causa social. E aqui reside a preocupação da Ordem dos Advogados do Brasil, cujos quadros, volto a repetir, dispõem de estudiosos da mais alta qualificação que defendem um lado e outro. Entretanto, nossa entidade e todos os advogados aqui presentes, defendendo um lado ou outro, devem ter sempre presentes os princípios republicanos e constitucionais da dignidade da pessoa humana e da valorização social do trabalho. A terceirização, meus caros amigos, não pode ser vista com preconceitos. Do mesmo modo, não é admissível que seja tomada por aventureiros. Do equilíbrio das propostas lançadas ao Legislativo, espera-se criar um ambiente no qual seja possível ampliar o número de postos de trabalho e, com isso, criar novas oportunidades para que o país possa se desenvolver. Deixarei de tecer comentários sobre os aspectos mencionados pelo ministro Dallazen e pelo procurador Camargo em relação a casos concretos. No direito, o trabalho precisa ter sempre um conteúdo lícito. Deve ser valorável e socialmente proveitoso. Além disso, direitos não devem ser suprimidos de nenhum trabalhador, independentemente da área que atue. Sabemos que o mercado é um ambiente para os mais fortes, não contendo em si mesmo instrumentos para proteger os mais fracos. Neste caso, sobressai a responsabilidade social do próprio Estado. Cabe a ele proteger os mais fracos e garantir a harmonia social e o interesse coletivo. Mas, de outro lado, e simultaneamente, é o seu dever criar condições para maximizar as potencialidades do mercado, estabelecer equilíbrio entre crescimento, acumulação e redistribuição de bens. Portanto, quero concluir, mais uma vez, parabenizando o Tribunal Superior do Trabalho, que, de uma forma muito corajosa, enfrenta esse desafio, saudando a todas as advogadas e todos os advogados aqui presentes e conclamando a todos para que aproveitem esse momento para expor as suas ideias. Este é o espaço democrático, este é o espaço cidadão, este é o espaço em que a justiça se abre para a sociedade e, compreendendo o fenômeno social e econômico, passa a debater de uma forma muito clara essas questões. Bons debates a todos. Muito obrigado. Agradeço o pronunciamento do doutor Ofir Cavalcante Júnior e tenho o prazer, desde logo, de passar a palavra à doutora Hélia Maria de Oliveira Betero, Procuradora-Geral da União, neste ato representando o senhor Advogado-Geral da União.
Bom dia a todos. Senhor presidente, doutor Camargo, doutor Ofir, senhores ministros, autoridades presentes, sociedade brasileira. A terceirização é uma realidade que traz desafios crescentes para o direito do trabalho. Todos nós sabemos disso. Com o passar do tempo, várias práticas se alinharam a este instrumento e causaram visível vulnerabilidade aos direitos trabalhistas, o que requer de todos nós uma atenção especial. Ao estabelecer as diretrizes da ordem econômica e social, o Constituinte de 88 deixa clara a preponderância do valor do trabalho, tendo como objetivos o bem-estar e a justiça sociais. Portanto, a Advocacia Geral da União exalta este colendo Tribunal Superior do Trabalho, que, ao abrir as suas portas a essa audiência pública, contribui para a efetiva concretização do Estado democrático de direito no Brasil. Por mais que o debate teórico seja importante, é no dia a dia que são colocados à prova os efeitos jurídicos da terceirização. E, com a contribuição da sociedade, as decisões, inegavelmente, se fortalecem. O fato consumado da subcontratação indiscriminada, que, a partir da década de 80, passou a ser praticada em ordem crescente no Brasil, é motivo de preocupação para a sociedade brasileira. Por isso, a audiência pública que se inicia é fundamental. Fundamental para que a sociedade possa manifestar seus pontos de vista e refletir sobre os variados aspectos desse relevante tema. A terceirização é o mecanismo encontrado para auxiliar e viabilizar o exercício das atividades meio no âmbito da administração pública e das empresas privadas. Portanto, a terceirização não pode ser considerada um meio fácil de eximir o tomador de serviços dos encargos trabalhistas. Tampouco pode ser vista como forma de eximir a administração pública de realizar concurso público para preenchimento de seus quadros. Assim, senhores, a terceirização não deve ser considerada como um fim em si mesma ou como a solução ideal para os problemas que giram em torno da carência de servidores públicos e da necessidade de preenchimento dos quadros no âmbito da administração pública. Todos nós temos consciência disso, sob pena de consagrarmos verdadeira precarização do trabalho no país, em flagrante descompasso com os valores e fundamentos da República Federativa do Brasil, traduzidos muito bem na nossa Constituição: dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho e na busca do pleno emprego. Daí porque, no âmbito da administração pública, precisamos ter cautela nas licitações, na elaboração dos contratos, na fiscalização das atividades exercidas. E este é um problema, senhores, que aflige todos nós. Todos os administradores, todos os ministros, quando se tornam presidente de tribunal, percebem a dificuldade que é ser um gestor público. Não é um problema da administração pública, mas o problema é de todos nós, que muitas vezes nos vemos diante de desafios diversos, ante um cenário que muitas vezes é inóspito e indesejado de todos nós. Então, nós precisamos garantir a legalidade nessas contratações. Nesse aspecto, nosso entendimento é no sentido de que a terceirização deverá ser de serviços, de atividades e jamais de mão de obra. Esse entendimento é necessário para que o instrumento não seja usado como simples agenciamento de trabalhadores e a desoneração dos encargos trabalhistas. Entendemos que o trabalhador contratado por empresa terceirizada
deve ter seus direitos resguardados. Nessa perspectiva, a Advocacia Geral da União vem orientando seus órgãos e seus clientes, e o Tribunal Superior do Trabalho também é nosso cliente, como toda a esplanada e todos os tribunais, sobre os procedimentos a serem adotados em caso de inadimplemento da empresa terceirizada e atuando de forma proativa no ajuizamento de ações judiciais e na realização de termos de ajustamento de conduta que garantam aos trabalhadores o recebimento das verbas trabalhistas para a prestação de serviços ou pela prestação de serviços, dignidade, melhores condições de trabalho. Deste modo, a União preserva o erário do pagamento em duplicidade no bojo do contrato e também em ações judiciais, ao mesmo tempo que garante o pronto recebimento pelo trabalhador das verbas que lhe são devidas em razão do trabalho prestado. Acreditamos, Excelências, que a atuação integrada em parceria entre o Poder Judiciário, o Ministério Público do Trabalho, nesse caso, aqui mais fortemente representado, a Advocacia Geral da União, o Ministério do Trabalho e Emprego e a sociedade, podem não só minimizar, mas até mesmo eliminar os efeitos e os riscos gerados pela má utilização do Instituto da Terceirização, tanto pelas empresas prestadoras quanto pelas empresas tomadoras de serviço. E esta parceria, Excelências, já vem ocorrendo. A Advocacia Geral da União, por meio da Portaria 698 de 2009, constituiu um grupo de trabalho com a finalidade de estudar e propor medidas para aperfeiçoar a utilização eficiente dos contratos de terceirização de serviços da União, em relação aos procedimentos licitatórios, a fiscalização dos contratos e a atuação judicial. E esses estudos colaboraram para a definição de inúmeros procedimentos que hoje estão sendo utilizados no âmbito da administração pública federal. A Advocacia Geral da União firmou ainda um protocolo de intenções e integra a rede de controle da gestão pública, participando do subgrupo de trabalho integrado pelo Tribunal de Contas da União, Ministério do Planejamento, Ministério Público, Ministério da Previdência Social, INSS e Ministério da Fazenda, com a finalidade de discutir os contratos administrativos de terceirização de serviços. E o terceiro setor, então, terceirização de serviços via ONGs. E estudar as lacunas e as zonas cinzentas que existem, e são muitas, na normatização e no modelo de terceirização adotado no Brasil. Além disso, em 2009, foi firmado com o Ministério Público do Trabalho um termo de ajustamento de conduta com a participação da AGU e do Ministério do Planejamento, comprometendo-se a afastar qualquer prática de terceirização na atividade fim no âmbito da administração pública federal, direta e indireta. Portanto, senhores, a Advocacia Geral da União manifesta seu propósito e seus esforços no sentido de coibir a terceirização irregular, evitar lesão aos trabalhadores e prejuízos ao erário, ao tempo em que se coloca à disposição do Poder Judiciário, do Ministério Público e da sociedade brasileira para a busca de soluções, ofertando suas práticas e ideias em apoio à construção de um marco regulatório para a terceirização. Obrigada.